Olá, seja muito bem-vindo ao 6º episódio do Papo com Vilela. E hoje nós estamos aqui para falar com um gestor de empresa, uma pessoa que eu admiro muito, né? Sou suspeito para falar, que é o meu tio William Vilela, mais conhecido como Tuca. Mas antes de nós iniciarmos, eu gostaria que você comentasse, deixasse sua pergunta, compartilhasse e também, muito importante para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e possa gerar transformação, possa gerar mudança na vida das pessoas e das empresas. E você se inscreva aqui no canal do Mentor Vinícius Vilela. Beleza? Hoje o nosso convidado, como eu falei, meu tio, a sua formação, por incrível que pareça, é zootecnia. Ele é formado pela Universidade Estadual de Maringá, lá em 1980 e pouco, tá? Mas ele é empresário desde que eu me conheço por gente. Ele vai contar um pouquinho. E ele já trabalhou no ramo de autopeças e hoje ele tem uma indústria com mais de 50 colaboradores, está no mercado, atende a nível Brasil todas as retíficas, quase todas as retíficas de motores, fabrica máquina para retífica de motores, e a gente vai bater um papo com o tema como gerir uma empresa de forma eficaz. Ele tem uma experiência muito grande, é um estudioso, é uma pessoa de um coração muito bom. Então, eu vou apresentar aqui o senhor William Vilela, ou o famoso Tuca. Tudo bem, Tuca? Opa, tudo bem, Vinicinho? Uma forma carinhosa, meu sobrinho, né? Como um filho meu. E é um prazer a gente estar aqui, participando desse podcast. Estamos aqui à disposição para ver o que nós podemos contribuir nesse podcast com as pessoas. E principalmente para a gente compartilhar um pouco de experiência de vida. Porque o que eu acho, né, Vinícius? Nós somos um resultado das experiências que acumulamos no longo da nossa vida, né? Eu acho que é interessante, tio. Vou chamar ele de tio, não consigo chamar ele de outra pessoa. Sim. Fica até estranho quando eu chamo ele de Tuca. Tio, você contar um pouco como que você teve essas experiências de empreendedor, né? O vô Chico sempre levou vocês, o vô era um empreendedor, ele que começou todos os negócios no ramo de distribuição de autopeça. Você contar a tua história, eu acho que é importante as dificuldades que você teve, contar um pouquinho da história dos momentos muito difíceis, que teve que sair, mudar de ramo, começar tudo de novo. Contar um pouquinho como que funciona, porque isso muitas vezes motiva. Porque hoje em dia eu vejo as pessoas desistirem, as pessoas se cansam facilmente, mas tem um sonho de querer empreender, de querer ter a sua empresa, o seu próprio negócio. Eu acho legal você contar a sua história, desde lá da sua juventude até os dias atuais. Eu acho que a história é um pouco longa, em função da minha idade, né, Vinícius? Na realidade, as pessoas têm um perfil, né? E muitas vezes nós não entendemos direito, por isso que é uma coisa muito bacana a gente ter um pouquinho da capacidade da gente buscar entender como que você forma uma personalidade de uma pessoa e como é formada, né? Na realidade, eu comecei muito cedo com meu pai, desde os meus 6, 7 anos, todo final de semana, sempre eu ia para o sítio e para a fazenda com o papai. E ali eu comecei muito cedo a aprender a lidar com as coisas. A lidar com gado, a lidar com a parte de leite. E quando eu completei 13 anos de idade, na época foi até uma briga, no bom sentido, com o papai, eu comecei a trabalhar com ele. Comecei a trabalhar com ele num autopeça chamado Norpeças, né? O papai e a mamãe chegou aqui em Maringá em 1960, né? Eu sou nascido em Maringá, eu sou de 1962, mas eu tive essa grande oportunidade de começar a trabalhar com o papai com 13 anos de idade. E a experiência que eu adquiri, eu devo muito ao meu pai, muito à minha mãe, e principalmente com os tios meus, o Samuel, o tio Elias, porque eu tive essa oportunidade de poder trabalhar com eles, e esta que eu acho, isso foi a grande diferença da minha vida, de eu poder começar a trabalhar desde o início, com meu pai, com meus tios, e você formar a estrutura da sua personalidade nesse período tão importante. A gente não pode esquecer disso. Não chamando a atenção de vocês,
Você pai, tio, que você que gosta de alguém, não esqueça, você tem que dar oportunidade para a pessoa nessa fase tão importante da vida dela. Valoriza ela nesse período dos seus 6 anos até 12 anos de idade, porque ali você vai estar formando a estrutura da personalidade da pessoa. E eu tive essa oportunidade com meu pai. É, legal. Porque eu lembro desde pequenininho você contar, né? O vô faleceu no ano que eu nasci, né? Sim. Coincidência ou não, né? Eu sempre falo, né? Que Deus sabe de todas as coisas. Certo. O vô faleceu no ano que eu nasci. E você sempre teve essa disponibilidade, né? E como é importante esse ambiente, né? Que gera oportunidade de crescimento no desejo de fazer algo, né? Você, que nem você falou, você começou lá na fazenda, aí quando você ficou um pouco na época de adolescência, decidiu ir para a zootecnia, né? Mas hoje em dia se fala muito de ter uma mente de empreendedor, uma mentalidade vencedora. Eu sei que é um tema que você gosta muito, de uma mente renovada, de uma mente que tem que estar aberta, uma mentalidade como a doutora de Harvard, a doutora Carol Derricks, né? Não é de Harvard, esqueci a universidade que ela é, que falou sobre a mentalidade de crescimento. Qual que é a importância dessa mentalidade vencedora para você alcançar aquilo que você deseja na sua vida? Olha, Vinícius, eu acho, em primeiro lugar, o ambiente onde você está inserido. Porque o ambiente é o gatilho de todas essas coisas. Como eu comentei agora há pouco, eu tinha um ambiente extremamente favorável quando comecei a trabalhar com meu pai. Meu pai começou a pagar um salário para mim começar a aprender a gerir esse dinheiro. A mamãe também é uma referência para mim, que a minha mãe foi mais que uma mãe, mas um pai também, onde eles criaram um ambiente para a nossa família poder se desenvolver. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é um ambiente, porque a gente precisa desse ambiente, porque esse ambiente ele vai gerar um substrato na nossa vida, ele vai gerar uma estrutura para que você possa ter experiência, que você possa fracassar, que você possa levantar e continuar trabalhando. E esse ambiente, ele gera uma coisa importante na nossa vida. Ele gera o quê? Desejo, vontade. Então, quando a gente fala como que você tem uma fórmula mágica para você criar um espírito empreendedor, não existe fórmula mágica. Ele existe um processo. E esse ambiente é a coisa mais importante. Você precisa ter a oportunidade de estar inserido num ambiente onde as pessoas te ajudam e te dão oportunidade. Você falou uma palavra que foi bem... Você teve experiências de fracasso ao longo da sua carreira como empreendedor. Eu lembro que na segunda vez que você quebrou mesmo, né? Você conta isso, e eu lembro, né? Porque eu passei junto naquela época ali. Foi a última vez, eu lembro que eu tinha para 16, 17, para 18 anos, já faz um tempinho. Mas como que você reagiu isso e o que te motivou a você seguir e não desistir daquilo que você queria? Olha, Vinícius, nós passamos por um período de economia muito assim conturbada no Brasil. Quando começou uma sequência de planos em 1986 até 1994. Era uma coisa assim impressionante. Hoje a gente tem disponibilidade de informação. Hoje nós vivemos num mundo assim muito acelerado, com muito conhecimento, assim muito acelerado. Na época de 1986, quando você tinha noção de uma notícia, essa notícia lá em São Paulo, em Brasília, já fazia 4, 5 dias que tinha ocorrido. Então, realmente, nós passamos por problemas assim, muito difíceis. Em 86, 87, 88, 90, com o plano Collor, o pessoal mais antigo vai lembrar disso, e depois, no plano de 94 para 95, do Fernando Henrique Cardoso, quando nós mudamos do URV, que era a Unidade de Referência de Valores, para o plano real, né? Para o plano real. Então, o que fez com que nós, não só eu, como outras pessoas, conseguiram passar por essa fase? A estrutura que nós adquirimos no passado. Você é resultado daquilo que você viveu no passado,
e o desejo teu de vencer. Depois vem a palavra mágica, é desejo, é vontade. É você ter um desejo de realização, mas não é realização para você adquirir status, de você ser importante, mas de você realizar alguma coisa importante através da família, das pessoas, de você poder contribuir na vida dos seus clientes, das pessoas com quem trabalhamos, que é uma das coisas mais importantes que pode existir, é as pessoas com quem nós trabalhamos. E isso é importante, né? Você falou agora, eu lembrei de quantos funcionários vocês tiveram que hoje são donos dos seus próprios negócios, né? E qual que é a importância do saber gerenciar uma boa equipe, né? E saber colocar a pessoa certa no lugar certo, né? Até você que me indicou um livro do Eduardo Ferraz, né? A pessoa certa no lugar certo. Qual que é a importância de uma boa gestão de equipe, né? E colocar, porque uma empresa cresce através das pessoas. Se as pessoas não tiverem essa mentalidade, ó, você gestor, preste atenção. Você tem que entender o que faz a tua empresa crescer, se desenvolver, ter lucro, ser referência, são as pessoas que trabalham para você. Se você investir na pessoa, se você colocar ela no lugar certo, no momento certo, de acordo com as suas habilidades, a sua empresa vai dar muito resultado. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa importância da gestão de equipe, de uma boa gestão da equipe e das pessoas certas no lugar certo. Ora, Vinícius, eu faço parte de um universo de empresas, são empresas médias, né? Também, como nós comentamos, e você comentou também, né, Vinicinho, que nós tivemos altos e baixos, e toda vez que você tem uma situação que você começa do zero, você começa com uma equipe muito pequena. Mas você pode ter certeza de uma coisa: quem vai fazer diferença da sua empresa são as pessoas com quem trabalha com você. A coisa mais importante não é você usar um clichê, não, que as pessoas são mais importantes. É você ter certeza absoluta que as pessoas certas, no lugar certo, é a coisa mais importante que pode ter numa empresa. Você que está nos assistindo agora e tem interesse de ter uma empresa onde ela possa fazer sucesso, ser uma referência, invista nas pessoas de forma certa, acreditando na pessoa, porque é essa pessoa que vai fazer diferença na sua vida, porque toda pessoa tem um potencial, que é uma coisa assim fantástica, se você acreditar nela. Basta você descobrir qual é o seu potencial, qual é o seu talento. Então, voltando nesse assunto, Vinícius, a grande dificuldade nossa é você investir nas pessoas e apostar no talento das pessoas e você investir nas pessoas. É isso que vai fazer diferença se você vai ter uma empresa de sucesso ou não, se você tiver pessoas de sucesso. É importante, eu estava lembrando aqui, né, fazendo um cálculo de cabeça hoje. Eu fiz um cálculo de cabeça aqui, que nem você me ensinou a fazer esses cálculos de cabeça. No mínimo você tem mais de 10 a 15 funcionários que já trabalham com vocês há mais de 10 ou até 15 anos, né? Eu lembrei do Luciano, lembrei do Leslie, algum pessoal. Isso faz a diferença. E por que isso faz a diferença? Com esse, você identificando quais eram os talentos, né? Quais os perfis, aonde que a pessoa pode render mais. Como que foi esse processo para você construir a equipe que você tem hoje, que você tem total confiança dentro da sua empresa? Primeiro, chama a palavra mágica, relacionamento. E não existe relacionamento sem respeito e uma coisa importante, você gerar confiança nas pessoas. Quando você deseja algo para você em termos de crescimento, produtividade, gerar valor na empresa, a gente precisa realmente demonstrar confiança para a tua equipe de trabalho. Você precisa acreditar nas pessoas. Você só forma um bom time e as pessoas só ficam com você se realmente você acreditar nas pessoas. E hoje a empresa, a Rema, hoje nós trabalhamos com um pouquinho mais, Vinícius, com praticamente 70 funcionários. E hoje nós temos mais de 15 pessoas acima de 10, 15 anos, 18 anos. Você tem uma ideia? Nós temos pessoas que começou a trabalhar comigo há 26 anos atrás. O Leslie, o Juscelei,
Eu tenho que tomar cuidado para mim não citar nome de pessoas aqui, para não ficar assim um pouco meio desconfortável, mas são pessoas que começou comigo, quando nós começamos com uma pessoa, duas pessoas. O que gera isso é você acreditar no potencial das pessoas. O que faz uma pessoa permanecer na sua empresa? Se ela estiver fazendo aquilo que ela tem potencial, naquilo que ela tem talento. Essa é a maior motivação para uma pessoa ficar numa empresa. E isso faz a diferença, porque ela se sente útil dentro daquilo que ela pode entregar e de acordo com aquilo que ela gosta de fazer. Muitas vezes hoje, visitando as empresas, dando treinamento, às vezes eu escuto muito, mas eu não estou feliz aqui no meu ambiente de trabalho. Muitas vezes é só questão de ajuste, né? Então é muito importante essa questão da confiança, do relacionamento. É muito importante você saber, né? Às vezes eu falo assim, mas eu não me misturo, porque eu sou o patrão, eu não posso ter. É muito importante se relacionar, você saber o que está acontecendo, se a pessoa está rendendo tudo, que nem você falou, o potencial dela, dentro das suas habilidades, dentro da questão mais voltado para pessoas, mais voltado para processo. E hoje em dia as pessoas, a gente está num mundo muito competitivo. E as pessoas muitas vezes querem o resultado a curto prazo, né? Eu lembro quando a gente teve a primeira conversa em 2018, que eu falei que eu precisava fazer o que eu gosto de fazer para você. E eu tinha entrado na minha pós-graduação e aí você falava assim para mim, você tem que ter paciência. Você tem que ter paciência porque é uma construção, né? Uma empresa, para ela crescer, ela precisa se desenvolver ao longo do tempo. Como fazer isso de uma maneira natural e sem correr muito risco? Por que eu estou fazendo essa pergunta sem correr muito risco? Porque a partir do momento que você abre uma empresa, algum risco você vai ter que correr. Você vai ter que correr. O mercado competitivo, às vezes um problema na nossa nação, uma troca de governo, ou sei lá, inadimplência. Como fazer a empresa crescer de forma natural, mas sem correr muito risco? O que você daria como se fosse um conselho para quem está nos escutando? Olha, Vinícius, eu não acredito em crescimento se não for através de um processo. E o processo, o próprio nome diz, é processo. Na verdade, você tem que adquirir habilidades, conhecimento, formar uma boa equipe. Isso é o tempo que faz com que aconteça isso e você precisa realmente crer nisso. Quando nós comentamos, como você disse, por volta de 2018, eu contei uma história para você sobre a Rema, que a Rema, para se estabilizar, nós levamos mais de 6 anos para ela se estabilizar, não só financeiramente, mas começar a ter uma imagem no mercado, gerar confiança para os nossos clientes. Então, na realidade, eu acredito em processo. Se não for isso, você corre muito risco. E quando você fala em fatores externos, é muito complicado, como eu comentei para você agora há pouco, que o Brasil passou por uma dificuldade muito crítica, de 1986 até 1995. Hoje a gente tem uma economia, incrível que pareça, muito mais fácil de você trabalhar, de você navegar com tranquilidade, mas o que a gente precisa também trabalhar é com planejamento. Nós não gostamos de planejamento, nós não gostamos de uma palavra-chave chamada de checagem, de você avaliar o que está ocorrendo, porque isso gera um desconforto no empreendedor, no diretor, no gerente. Ninguém gosta de fazer uma avaliação porque isso vem de encontro com a gente. Você pode ter certeza de uma coisa, filho. Se uma empresa não está indo bem, o problema dela se chama direção. Ou é o dono, ou é o gerente, é ele que vai fazer a diferença. Então, o que eu poderia dizer? Não existe um único elemento que vai fazer diferença de uma empresa se estabilizar, ter sucesso. É um conjunto de fatores. E ele começa na formação das pessoas e você precisa ter uma noção para formar pessoas e você criar tempo de formação de pessoa leva tempo. Mudança de cultura
é de 3 a 4, 5 anos. Às vezes você não muda nem com 6, 7 anos. Quando nós pensamos nisso, nós queremos desistir. Mas você não pode desistir, porque isso é uma coisa do ser humano, faz parte da natureza humana. Para você mudar a cultura, leva tempo. Eu quando pastoreava, né, preste atenção, às vezes as pessoas falam assim, mas eu contratei uma pessoa, ela não está rendendo o esperado. Tem duas coisas que você cometeu um erro. Talvez você contratou errado para a função errada, a pessoa no lugar errado e ela não está desenvolvendo. E a segunda, porque você não deu tempo. Eu sempre digo, uma boa formação de um bom líder, de um bom encarregado, de um bom gestor, de um bom diretor, no mínimo, assim, eu falo que leva 3 anos. Você não consegue hoje em dia contratar um personal perfeito para entregar aquilo que você está pagando ele, porque quando você paga, quando você dá a remuneração, ele automaticamente você precisa do resultado que ele entregue aquilo que foi combinado, mas isso leva tempo. Interessante, né? Porque eu sempre falei isso, né? Para formar líderes dentro da igreja, você não trabalha com menos de 3 anos e muitas vezes as pessoas são impacientes, né? Para a busca do resultado, né? O Joel J fala um negócio assim, tio. Isso vai dar muito trabalho. Eu falei, não é muito trabalho, é o trabalho. É o trabalho, né? E toda vez que passou esse processo dessa transformação que eu tenho passado nesses últimos 4 anos, às vezes eu penso em desistir, às vezes eu fico cansado, às vezes eu falo, será? Vem uma certa insegurança, eu falo, mas eu estou dentro do processo, né? Eu estou consolidando a minha marca, eu estou me desenvolvendo, eu voltei a estudar, eu estou agregando valor, as pessoas, eu estou desenvolvendo produtos novos, e isso é muito, muito legal. Eu sei que você gosta muito da questão de gestão, né? E a gente conversa muito sobre isso. Qual que é a importância das 4 gestões? Gestões de processo, gestão de pessoa, que a gente já falou um pouquinho aqui, que é fundamental, né? Que pessoas precisam de pessoas, as empresas precisam de pessoas, todos nós precisamos de pessoas. A gestão financeira, porque muita gente quebra por uma má gestão financeira, né? Não tem esse entendimento que tem que fazer planejamento, que tem que criar um fluxo de caixa, que não pode gastar mais do que ganha. E a gestão comercial, que é o seu forte, né? Eu aprendi, vendi, vender. Eu falo para as pessoas, né? Que até o Adriano estava aqui esses dias, né? Eu falei, aprendi a vender muito com você e com o Adriano, né? E hoje eu gosto muito da área comercial, me desenvolvo bem, porque essa é a importância, né? Porque também é a porta de entrada da empresa, é o comercial. Se o comercial não der resultado, a empresa não fatura, né? Qual que é a importância dessas 4 gestões? É muito bacana, quando a gente fala nessas 4 gestões, a gente sempre relaciona uma ferramenta de planejamento estratégico, o BSC. E a base do BSC são pessoas. Eles falam lá na área de aprendizagem e crescimento. E quando você fala em aprendizagem e crescimento, você está dizendo tudo. Você precisa de pessoas que precisam aprender todo dia e precisa ter crescimento. E crescimento envolve mudança. Então, eu não acredito em empresa que estão estabelecida, que gera valor, que gera lucro, que traz diferença no mercado, se ela não buscar constantemente mudança, porque as mudanças geram crescimento financeiro, ele gera satisfação nas pessoas, ele gera prazer mesmo de você estar gerindo empresa. Então, quando nós falamos nessa base, que eu acho que é tudo nas empresas, é você ter uma empresa focada em pessoas que buscam crescimento. E o crescimento, ele te traz recompensa, porque você melhora processo. O crescimento, e junto com o conhecimento, ele faz com que você tenha desejo de buscar coisas novas, você buscar uma melhor posição no mercado, você ser mais competitivo, atender melhor o cliente. Então tudo começa com pessoa. E se você não tiver um processo estabilizado na sua empresa, eu gosto muito do professor Vicente Falcone. Nossa, como eu gosto dele, porque eu nunca vi uma pessoa que tem uma habilidade de nos ensinar com umas coisas assim tão fácil. Então eu gostaria
há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, não precisa ser muito longe não, há 20 anos atrás, a gente tem essa disponibilidade que nós temos de materiais no mercado, como do professor Falcone, quando ele fala o seguinte: não existe empresa durável, uma empresa que tem uma vida longa, se ela não estabilizar os processos. E quando nós falamos em estabilizar processo, você não está falando processo produtivo, nós estamos falando em todas as áreas da empresa. Então, o processo é outra chave do negócio. Yeah. Você estabilizar processo e você ficar bom naquilo que você é bom. Você ficar bom naquilo que você é bom. Concentre naquilo que você é bom. Porque se você começar a dar tiro em muitos lugares, você não vai acertar lugar nenhum. Por isso que você vende até hoje, né? Você não larga, né? Da venda, né? Da venda. Porque gosta de vender, gosta de atender os clientes, né? De escutar os clientes. Eu sempre... eu lembro, assim, é muito fresco na minha memória, quando você liga para o cliente e você pergunta como que ele está, se está precisando de alguma coisa, como que está a família. E isso é fundamental, né? Mas é um processo que você criou no teu processo de venda, para você conseguir fechar o negócio, né? Sim, quando você fala na área de processo, lógico que quando você tem um ponto forte, você já tem um ambiente que gerou e você explora esse teu talento e você potencializa ele, você cresce de forma exponencial. Então, eu sempre tive um ponto forte que foi a área comercial. Mas eu, como um gestor de empresa, eu precisei aprender a lidar com processos, a lidar na área comercial de uma forma profissional, né? Não é só você vender, de uma forma profissional, e principalmente você lidar com a área financeira, para a gente completar essa sua pergunta, né? Porque toda vez quando nós comentamos sobre a área financeira não existe se não tiver um comercial bom, uma área de venda boa. E para você ter um comercial bom, uma área de venda boa, você precisa ter uma área de processo bom para você entregar produto e serviço de qualidade. Você precisa ser melhor que o seu concorrente. Eu sempre falei para todo mundo, existe uma expressão, Vinícius, que sempre o pessoal falou o seguinte: o sol nasceu para todos. Concordo. Deus dá oportunidade para todos. Mas em contrapartida, você tem que lutar pelo pedacinho maior que você puder. O único meio de você ficar no mercado é você lutar pelo teu mercado. E para isso, você precisa ter produto e serviço. Porque só área comercial e só vendedor você não vai resolver. E para a gente ter produto, a gente precisa de pessoas. Então, mais uma vez reforçando, pessoas é tudo na empresa. E o interessante é que essa base na questão de uma empresa com pessoas dentro das suas funções corretas, dentro das suas habilidades, isso faz a diferença, né? Eu lembro até um dia e perguntaram para mim assim, como que eu faço para gerar uma equipe boa? Eu falei, você tem que conhecer o perfil das suas pessoas, né? Que nem você conhece o perfil, você sabe que o teu engenheiro é uma pessoa mais voltada para processos, né? Mas você sabe que tem uma pessoa lá no teu comercial que anda junto com você, que é mais ousado, que vai mais para frente, né? Que é no caso o teu vendedor mais velho lá, que é o Ulisses, né? Que vai para cima com a faca no dente, que nem o Adriano fala, né? Então você vai entendendo das pessoas, você vai conhecendo as pessoas e vai encaixando as pessoas no lugar certo. E hoje é fundamental para uma boa gestão das 4 gestões, você ter uma equipe que contrate certo, né? Você estava falando para mim que hoje você não contrata ninguém dentro da empresa se não passar por um teste de enneagrama, né? Passar por um teste de análise de perfil, com a descrição de cargo, já tá. Como isso melhorou os processos de contratação dentro da Rema lá? A gente vai aprendendo com o tempo. Na realidade, você não pode colocar a pessoa errada dentro de uma empresa. Eu gosto muito do Jim Collins. Ele diz o seguinte: para uma empresa ela permanecer no mercado, ela precisa de uma coisa muito importante. Ela precisa ter a pessoa certa no lugar certo. Como Eduardo Ferraz bate o tempo todo.
E para isso, a pessoa certa só não resolve, a gente tem que colocar no lugar certo. E para isso, você precisa conhecer a estrutura de personalidade da pessoa. Você precisa conhecer aonde a pessoa consegue se desenvolver melhor, qual é o talento dela. Aposta no talento dessa pessoa e coloca ela no lugar certo e faça com que ela participe nas decisões, nas tomadas de decisões. E isso vai fazer diferença. E hoje a gente tem uma estrutura, né? A minha esposa, a Maristela, ela é responsável também pela parte de RH. A gente tem uma menina que começou a trabalhar com a gente com 16 anos de idade. Nossa. A Thaís já está com a gente já praticamente há 10 anos. Então, hoje, mais de 10 anos, hein, Vinícius? Mais de 10 anos. As coisas passam muito rápido, né? Mais de 10 anos. E na realidade, a gente faz um trabalho para você não gerar frustração, nem na pessoa que você contrata, nem na empresa, porque uma pessoa contratada errada, ela dá muito prejuízo e ela deixa um rastro de uma má impressão na empresa. E a gente não deveria, não deveria, vamos dizer assim, você teria que eliminar o máximo possível de colocar uma pessoa errada no lugar, porque ela te traz consequência muito, muito, muito ruim na empresa, principalmente para as pessoas que estão ali trabalhando com você. E dá uma despesa, né? Essa questão de rotatividade, turnover que eles falam, né? Quando você contrata errado, não é só você perde tempo, você perde recurso, você perde às vezes o tempo daquele processo que você criou, né? E isso é muito prejudicial, né? O Vinícius, eu tenho um amigo, até você conhece ele, que é um consultor, né? Virou um amigo pessoal nosso. Tive a oportunidade de fazer o primeiro curso com ele do PSG, que é o programa Sebrae de Qualidade. Nós fizemos esse curso em 2010. Eu agradeço muito a ele, o Ednei, meu professor também, né? Na realidade, porque você só tem crescimento numa empresa se você gerar mudanças. E mudança sem conhecimento não existe isso. Você precisa buscar conhecimento. E o Rock, antes da pandemia, um ano antes da pandemia, mais ou menos em 2019, ele comentou uma coisa interessante para mim um dia lá na empresa, que na empresa não existia turnover, né? Que isso às vezes não era bom na empresa. Mas na realidade, você precisa criar esse ambiente e só o ambiente não resolve. Você precisa colocar a pessoa certa no lugar certo. Para isso, você precisa conhecer ela e contratar a pessoa certa. E para isso, você precisa de ferramentas. Você precisa ter pessoas que te auxiliam. Você precisa buscar ajuda externa. Hoje tem profissional, como é o caso do seu filho. Tá? Há 40 anos atrás, 30 anos atrás, 20 anos atrás, não existia. Era tudo na unha, né? Era tudo na unha, cara, era na unha. Hoje a gente tem que buscar esse recurso. Você precisa conhecer a pessoa, principalmente a estrutura de personalidade da pessoa. Olha só, hoje eu trabalhei comecei a trabalhar na Rema, era lá no Sarandi, depois a gente veio. Eu trabalhei mais ou menos mais de 10 anos na Rema, sim, somando todo esse tempo, né? E hoje o mercado é muito competitivo, né? Você tem desde da indústria que está começando e não entrega qualidade e toda essa questão. Qual que é um diferencial hoje para uma empresa? Mesmo que ela seja nova ou aquela que já está no mercado há algum tempo, ou até as mais antigas que ainda não entenderam, que nem você falou, que é necessário fazer mudança. Tem empresa que está quebrando, que é muito antiga, porque não está fazendo mudança, né? O que é um diferencial, ou um ou dois, que você vê que é fundamental para a empresa, tanto a nova como a média, como a antiga, para se manter no mercado? Uma coisa importante, Vinícius, chama foco, né? No mundo que nós vivemos hoje, acho que as pessoas acham que você pode fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Na realidade é foco. Quando nós começamos a Rema, né? Já há 27 anos atrás, né? Em 1997, na realidade comecei em 1996, né? Mas a gente divulga com 27 anos. A gente teve um foco, porque se eu não tiver um objetivo em mente, um foco, e você não tiver um mercado para você se diferenciar, um nicho de mercado,
você não consegue chegar a lugar nenhum. Porque quando eu comecei a trabalhar, existia uma resistência muito grande do mercado para produto, para máquinas nacionais. O pessoal não acreditava nisso. Tanto, a verdade, existia muita importação. As empresas italianas. Exatamente. Espanhola, Berca, né? espanhola, francesa. Então, as melhores empresas, as melhores retíficas buscavam produto importado. Como já existiam algumas marcas no mercado boa, como a Tol, né? Mas na realidade é foco. Você precisa ter foco e você precisa ter um nicho para você sobreviver no mercado. Depois disto, você precisa fazer um diferencial. Você precisa ter uma estratégia de trabalho. Por exemplo, se você parte para um mercado que a tua estratégia é preço, o preço não quer dizer você fazer leilão. A Rema partiu por um outro segmento. Valor. O nosso segmento era você agregar valor no cliente através de um produto bom. Isso deu muito trabalho para nós. Deu muito trabalho. Isso nós levamos mais de 12 anos para a gente começar a colher esse fruto. Passamos por uma crise de mudança de governo, né? Em 2014, quando cortaram os financiamentos, e nós sofremos muito isso. Se a gente ia continuar com diferencial de atendimento e com diferencial de produto, envolve você ter um produto mais caro. Mas o produto mais caro ele não é mais caro, é o que você agrega para o seu cliente. Isso nos ajudou a estabilizar no mercado, por incrível que pareça. Não mudamos a nossa política, passamos 2014, 2015 foi crítico, 16, 17. Quando o mercado começou a melhorar em 2018, a gente, em vez de ter abaixado a qualidade do produto, nós aproveitamos esses anos para melhorar processo, qualidade do produto, investimos em ferramental, em software, em equipamentos novos, e isso ajudou a Rema a consolidar no mercado como uma marca de referência, não só na qualidade do produto, mas em assistência técnica, em relacionamento com o cliente. Então, o que a gente precisa ter? Foco. O foco, eu consigo conhecer meu cliente, eu consigo ter relacionamento com meu cliente, eu consigo conhecer qual é a dor dele, né? As pessoas não gostam, o pessoal mais antigo, Vinicinho, não gosta de usar dor, né? Hoje você vê a meninada, o pessoal mais novo, falando muito em dor, mas na realidade você tem que conhecer mesmo a dor. Você tem que entender o que o cliente está precisando para resolver o problema dele. E a nossa diferença foi investir em quê? Qualidade, atendimento, e isso gerou confiança no mercado. Você falou tudo, né? Eu aprendi isso cedo. Qualquer entrevista que eu vou fazer, eu faço muita prospecção, aprendi a fazer prospecção, de ligar, de fazer todo aquele trabalho, marcar, vamos bater um papo, oferecer. Aí quando eu sento para a pessoa, eu falo assim, qual que é a tua dificuldade? Qual que é o teu problema? Aí a pessoa fala, aí eu consigo montar uma proposta de valor de acordo com aquilo que é a necessidade da pessoa. Porque hoje ainda eu sou eu vou falar até meio pré-histórico, eu não passo um orçamento sem conversar com a pessoa primeiro. É uma estratégia minha. Eu acho, Vinícius, não cortando você, eu acho que isso aí é uma regra de ouro. Porque, na realidade, como que você pode passar um orçamento? Como que você quer vender um produto ou um serviço se você não entender o seu cliente em primeiro lugar? Carlos Júlio, todo mundo conhece ele, né? O Carlos Júlio. E ele bate muito nisso. A primeira coisa é conheça a necessidade do seu cliente. E outra coisa que a Rema, né, quando a gente fala Rema, está muito relacionado ao meu nome, o Tuca, né, o Tuca da Rema. É uma coisa que eu sempre converso com a minha equipe comercial, com meus técnicos. Gente, você não venda um produto errado para um cliente, mesmo que ele queira, cara. Seja honesto, seja íntegro, porque você vai ser recompensado por isso. E você gera confiança no mercado. Na realidade, quando você entende um cliente, até na hora dele comprar um produto errado, você não deixa ele comprar o produto errado. Pelo menos você alerta ele. E já aconteceu comigo, Vinícius.
Aconteceu um negócio muito engraçado, não vou citar o nome de cliente, nem a região. Um cliente muito arrogante, há uns 10 anos atrás, ligou para mim e já falou que tinha dinheiro, queria comprar uma retífica completa. E eu lembro até hoje, depois que eu vi ele, né, eu percebi, eu não sei se ele era arrogante, fazia parte da estrutura da personalidade dele. Eu comentei com ele, eu comecei a perguntar para ele se ele já tinha uma equipe, se ele já tinha sondado o mercado. Ele falou que não precisava disso, que ele era um cara muito bem sucedido na área de supermercado. Olha só, não tem nada a ver na área de retífica de motores, que é um segmento muito técnico. Até porque hoje não acho nem profissional, né, nessa área. Né? Não acho, não existe. Mas eu fiz uma coisa assim que foi muito difícil. Eu falei para ele que eu não poderia atender ele, que eu não iria vender para ele. Ele não gostou. E eu achei que foi muito bacana, que mostrou que realmente o Tuca, né, o William Vilela, ele mantém valores cristãos, de você não permitir você levar vantagem em cima de uma pessoa que, mesmo que ela seja um pouco arrogante, ignorante, você tirar proveito da pessoa. Isso aí para mim foi uma coisa muito gostosa que eu tive essa experiência. E uma outra coisa também, né, como nós estamos finalizando, não existe empresa sem valores, tá, Vinícius? Cara, os valores ele tem que ser estampado. Estampado, sabe como? No seu dia a dia. O que você fala, suas ações. Não é só você escrever os valores. Hoje a Rema tem 9 valores totalmente definidos, né? Desde 2010. Né? Mas aqueles valores que você não se corrompe. E eu me lembro de uma coisa assim, quando eu comecei com a Rema, muito bacana. Estava orando, né? Sou um cristão, tá? Eu acredito que um ser humano sem um princípio cristão é muito difícil da gente ter uma autorrealização, ou seja, chegar no final da sua vida, você falar assim, valeu a pena. A gente precisa ter valores cristãos para que isso possa valer a pena. E um dos valores nossos é isso, cara. Você entendeu? É você ter a capacidade de dizer não para você não se corromper, sabe? Então é muito bacana isso. É o que nós vendemos na empresa. Hoje, a maioria dos funcionários, dos nossos colaboradores, tem esse tipo de valor, um negócio muito bacana. Tanto é verdade, Vinícius, que a gente passa 2, 3 anos sem sair uma pessoa da empresa. Não existe turnover na empresa. E essa questão do valor é muito importante. Eu até na pirâmide dos níveis neurológicos, né, ali quase no meio, né, primeiro ambiente, que a gente falou um pouco da importância, você tem que ter os seus próprios valores. Eu sempre digo, as pessoas às vezes falam assim, Vinícius, é muito flexível, né? Quando eu faço análise de perfil, tem um índice lá que mostra o nível de flexibilidade. Sim. Eu falo a minha opinião. Eu não gosto de falar assim que eu tenho muita flexibilidade, porque muitas vezes quando você tem o exagero da flexibilidade, você acaba se flexionando para algo que vai contra os seus valores. Sim. E a partir do momento que você começa a caminhar dentro de uma empresa, dentro da sua profissão, dentro da sua família, dentro de qualquer relacionamento ou qualquer processo que você tem, que você perde os seus valores, você começa a se afastar daquilo quem você é. E se você se afasta daquilo quem você é, você não alcança aquilo que você deseja. Olha como que uma coisa puxa a outra, né? Eu aprendi com meu pai, e meu pai sempre falou assim, Vinícius, né? Meu pai, o combinado não sai caro. Bacana, eu acho bacana. E eu levo esse valor comigo, hoje fazendo negócio, às vezes eu falo para as pessoas, eu levo prejuízo, mas se eu combinei alguma coisa com uma pessoa, eu vou cumprir com aquilo que eu combinei. Vinícius, quando a gente fala em empresas, as empresas precisam ter lucro, resultado. Precisa ter lucro. O Conrado Adolfo fala isso. A única forma de você estar no mercado, ele precisa ter lucro. Para você investir em produtos novos, primeiramente em pessoas, em processo, em produtos. Tecnologia hoje. E o seu cliente, ele paga para você resolver o problema dele. E para você resolver o problema do seu cliente, você precisa ter lucro. Você precisa ter lucro, você precisa ter resultado. E a única forma do cliente teu
confiar em você se realmente você demonstrar para ele que você é uma pessoa de confiança. E quando a gente fala em flexibilidade, nós estamos falando em alguns valores que envolvem caráter, que envolve de você não vender o seu caráter, de você ser uma pessoa séria, íntegra, mesmo que você passe por situações difíceis, porque é muito fácil eu sentar numa mesa hoje aqui, hoje eu tenho 61 anos, hoje a gente tem uma vida estabilizada, principalmente a nível de família, com as minhas filhas, com a minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, né? Não vamos citar mais nomes, mas as pessoas com quem eu trabalho, que eu passo a maior parte do meu tempo também, você entendeu? Você precisa ter valores. Mas quando a gente fala em flexibilidade nos negócios, você estar buscando mudança para melhoria contínua. Então, empresa que você não estabiliza processo e você não busca flexibilidade, você não tem crescimento. Isso é a curva de melhoria contínua. Eu estabilizo, eu estou no Kanban, no Kaizen, faço a melhoria contínua, estabilizo, cresço, isso é flexibilidade. Então hoje uma empresa, para permanecer no mercado, eu preciso ter estabilidade, parece ser algo antagônico, e preciso ter flexibilidade. Então eu não consigo ter inovação, se eu não tiver inovação eu não fico no mercado. E você só faz isso, eu gostaria que você falasse um pouco, através da análise de dados, né? Análise de dados, sim. Porque se você não consegue, você falou, mudança importante, de sempre estar mudando, né? Sempre você buscar evoluir, né? Porque eu sempre falo nos meus cursos assim, qual que é o que mais motiva o ser humano? As pessoas ficam pensando, dinheiro, uns falam uma coisa, outros falam outra. Eu falei, não, a maior motivação do ser humano se chama evolução. A partir do momento que você evolui, você se sente motivado a evoluir um pouco mais. Por menor que seja a evolução, você ganha confiança em si mesmo. Você fala, eu consegui, eu vou dar o próximo passo agora. Aí você dá o próximo passo, você vai evoluindo, né? Eu lembro que no começo eu tinha medo de colocar um pouco valor no meu serviço, né? Como evoluir? Hoje, lógico, eu tenho todo um cálculo, eu sei qual que é minhas despesa fixa, mas isso através de análise de dados, que eu aprendi, que eu fui estudando, porque o que não é visto, não consegue se medir, né? Fala um pouquinho dessa importância da verificação de dados, como que é isso na prática? Isso é uma coisa importante, não só como um diretor, ou um dono de uma empresa, ou um gerente. Tudo aquilo que você não mede, você não gerencia. Isso ele tem que estar dentro, assim, tem que estar dentro da pessoa, de um gestor, de um empreendedor. Muitas vezes, mesmo que você não goste muito de números, às vezes não é uma pessoa muito analítica, você né? não é analítico. Eu não sou uma pessoa muito analítica, sim. Mas eu aprendi muito cedo que eu precisava fazer análise dos negócios, porque quando você não mede, você não sabe se você está caminhando bem ou mal. E na realidade eu gosto muito do John Maxwell, né? Fantástico. O John Maxwell tem livros assim fantásticos. E ele tem um livro chamado As 17 Leis de Equipe de Trabalho, onde ele deixa uma coisa muito, muito clara sobre placar. Se você não tiver um placar para você dar direção para a sua equipe, ninguém sabe onde que ela está indo. E nós precisamos desses placares, né? Porque, na realidade, eu preciso de números para dizer se eu estou atingindo ou não as nossas metas, os nossos objetivos, para a gente poder fazer correção de rota ou continuar melhorando. Então, realmente, eu acredito nisso. O maior benefício de um ser humano é ele realizar o sonho dele, atingir as suas metas. É isso que faz com que a gente busca se evoluir todos os dias. Porque o que dá motivação para as pessoas é bater meta, é marcar gol, é isso que vai realizar as pessoas. Eu não estou dizendo que não é importante salário, lógico, salário é importante. Quando você pega a escala de Maslow, gente, você precisa, a pirâmide de Maslow, você precisa atender as suas necessidades básicas. Ninguém vive sem grana, sem dinheiro, mas eu preciso partir um processo de autorrealização. E como que a pessoa se sente bem? Se ela bater meta.
se ela conseguir atingir aquilo que ela propõe e marcar gol, gente. É isso que vai fazer a diferença. E olha só, quando você vai subir na pirâmide, lá ele termina lá na Na autorrealização, autorrealização. né? E quando você pega a pirâmide dos níveis neurológicos, o último é o propósito. Propósito. O propósito, né? Eu sempre falo para as pessoas, se você não tem um propósito definido, que nem eu sei que a Rema tem um propósito definido, muito, muito bem definido, isso que faz a cada dia mais as pessoas se engrenar, né? O próprio Jim Collins fala, né? Que o Adriano falou isso aqui, é uma frase muito famosa que às vezes a cultura come a estratégia no café da manhã. No café da manhã, sim. Né? E a importância de ter essa visualização dos valores, que você contrate pessoas que estão de acordo com os seus valores, né? Eu tenho estudado muito, feito uns treinamentos do Conrado Adolfo. O Conrado Adolfo, ele fala, se não tiver de acordo com os valores que eu criei para a empresa, eu não vou contratar o funcionário, porque ele não vai render, né? E aí tem gente que acha, né? E a gente tem experiência trabalhando e vê que você tem que fazer essa seleção. E análise de dados é fundamental, né? Se você não fazer análise de dados, até para isso, né? Você não consegue discernir se você está no caminho certo ou no caminho errado. Eu lembro que você falava, se você né? Tá Ponto de evoluindo equilíbrio que você falava, né? Eu chegava para o PCP, chegava para o Compras, que eu trabalhei muito tempo no Compras lá na Rema. Vinícius, eu tenho um ponto de equilíbrio. Chegava para os vendedores, eu tenho um ponto de equilíbrio. Porque é a análise de dados que você falava. Era o mínimo que você precisava faturar para você honrar com os teus compromissos, que está ligado com o teu valor. Porque você, desde que eu me lembro por gente, a Rema, graças a Deus, nunca atrasou salário, nunca teve problema com isso. Mas por quê? Porque é um valor. Porque você queria honrar o teu valor da honestidade com aquilo que você fez um compromisso com o teu funcionário. Então, para você honrar com isso, você tem que analisar os dados. Olha como que uma coisa interliga a outra, né? E é importante ter os valores, ter análise de dados, né? Ter a gestão de pessoas, que é o fundamental, né? O Joel J fala, pessoas precisam de pessoas, né? A gente está vendo agora no Rio Grande do Sul, né? Como é importância, o Brasil abraçou o Rio Grande, as pessoas estão fazendo assim, coisas que a gente não imaginava, porque a importância da gente valorizar o ser humano, que é o que e seguir o mandamento, né? Ontem eu estava lendo um João, amai-vos uns aos outros, né? E isso faz a diferença. Eu gostaria assim, e você é muito relacional, né, tio? Você é muito relacional, você gosta de valorizar as pessoas. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente já está quase terminando. Sim, ok. Mas a última pergunta, da importância de você já falou um pouco, mas de você valorizar o ser humano, independente do cargo, da função. Isso que você gosta muito de conversar, de escutar, de ajudar as pessoas, né? Sim. Né? Na realidade, né, Vinícius? Isso que é o gostoso do nosso trabalho. É você se relacionar com as pessoas, você desafiar as pessoas no seu trabalho. Quando a gente fala em desafio, nós estamos falando em desafio de crescimento. E para você fazer um desafio de crescimento, você precisa crer na pessoa. E a pessoa precisa... ela precisa ter confiança que é verdadeiro, que não é algo manipulado. E na realidade, eu não acredito na autorrealização, na satisfação, se a gente não tiver um relacionamento pleno. De você crer nas pessoas, porque pessoas não são coisas. As pessoas são... é a coisa mais importante, porque foi criado por Deus. Então eu não acredito que você vai chegar no final da sua vida e vai falar assim, eu sou uma pessoa realizada, se você realmente não acreditou nas pessoas, se você não apostou nas pessoas e se você não fez o teu time crescer. Porque o teu time precisa crescer realmente para você provar que você acredita nas pessoas. Isso é o papel do líder, né? Do gestor, né? Querendo ou não, isso é o pastor do gestor. O Bernardinho, né, naquele livro, eu acho que foi até você que deu o livro para mim. Sim. Transformando suor em lágrimas, ele fala, né? O papel do líder é extrair o melhor das pessoas. E você só extrai você dando confiança. Sim. Dando confiança para as pessoas. E eu queria que você deixasse uma mensagem. Sim. Uma mensagem de esperança, uma mensagem de
de ajuda, uma mensagem que possa ajudar, né? Empresários, que foi um papo que a gente tocou sobre como gerir uma empresa, conselhos, e para mim, todo o público que está nos escutando, uma mensagem. O que você gostaria, se fosse a última mensagem que você fosse deixar para que chegasse nas pessoas, né? E deixasse algo para ajudar a vida das pessoas? Eu acho que eu queria deixar uma mensagem muito legal, que você não tenta mudar o teu jeitão. O teu jeitão é o jeitão que Deus criou. Então respeita o seu ponto forte, aposte em conhecimento, busca conhecimento. Porque através do conhecimento a gente consegue buscar caminhos melhores. Então, o que eu queria deixar mesmo, você não muda o jeitão que Deus te criou. Você fortaleça os seus pontos fortes. Crê que você é uma pessoa que faz diferença no mundo, não só no mundo dos negócios, mas principalmente no mundo das pessoas. Acredite no seu valor. Isso é muito legal, né? Eu sempre falo, eu acho que quase todo podcast eu acabo falando nisso, né? Tem até uma pulseirinha aqui que diz assim, eu mundo mudo, né? E todo dia eu procuro, um dia eu escutei alguma coisa, eu não lembro onde, que a pessoa tinha que fazer um ato de caridade, de somar alguma coisa na vida da pessoa. E eu levei isso dentro de mim nesses últimos anos e todo dia eu penso assim, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar alguém. E isso tem sido o diferencial na minha vida. Tá? Ó, o tempo passa, né? Se a gente pudesse, a gente ficasse aqui, mas nós temos os nossos compromissos. Mas obrigado, tio. Obrigado, né? E você que ouviu, que nos acompanhou, né? Se ainda você não se inscreveu, mais uma vez se inscreva aqui no meu canal e que você possa compartilhar esse bate-papo que nós tivemos aqui sobre empresa, sobre gestão, sobre processo, sobre ambiente. Que você compartilhe com outras pessoas, que possa ajudar outras pessoas, microempresários, empresários, até a gente alcançar o maior número de pessoas possível. Porque o objetivo desse bate-papo aqui, desse podcast, é ajudar as pessoas a evoluírem, é ajudar as pessoas a se tornarem melhor. Beleza? Semana que vem o convidado já está preparado, já está tudo certinho, vai ser um bate-papo com outro empresário, um amigo meu, por coincidência não, ele presta serviço lá na Rema, é o Vitor Coutinho, tá? Ele vai estar aqui conosco, ele vai contar a história dele, um menino super gente boa, e eu acredito que vai ser de fundamental importância. Ele vai falar sobre a importância do marketing digital hoje dentro das instituições. Beleza? Um abraço e até o próximo episódio.